Então, primeiramente, vamos extrair os dados. Ele me dá, então, aqui uma pressão 1, que ele fala que é igual a 1 atm. E aí vocês vão converter sempre para a unidade de SI, com as informações que eu sempre forneço no final da lista. Então, vocês vão ver que 1 atm é igual a 1,01325 vezes 10 à quinta Pascal. Tá? Bom, a temperatura T1, ele também me deu. Ele falou que ela é 427,15 Kelvin. Aí nem precisa converter, já está convertido, né? Ele fala também do V1. Ele fala que o volume inicial é de 142 centímetros cúbicos por mol, ou seja, 1,42 vezes 10 a menos 4 metro cúbico, perdão, aqui já está convertendo, né? Então, 10 a menos 4 metro cúbico por mol. Ele me dá o P2 também. Ele fala que o P2 aí é 1,2 megapascal, ou seja, é 1,2 vezes 10 a sexta Pascal. O mega é 10 a sexta, né? Ele me dá T2 também, que diz que é 429,26. E que mais? Ele me dá o volume 2 também, que ele diz que é, convertendo para unidades do SI, 1,526 vezes 10 a menos 4, ops, aqui é um vezes, metro cúbico por mol. Bom, então ele me deu todos esses dados aí, P1, P2, T1, T2, V1, V2, e ele pede para utilizar a equação de Clapeyron para calcular o ΔS e o ΔH. Então, olha só, como é que é a equação de Clapeyron? dP dt é igual a ΔS sobre ΔV. A gente acabou de deduzir essa equação. Aí eu vou reescrever essa equação da seguinte maneira. dP é igual a ΔS sobre ΔV vezes dt. Então, eu só mudei o dt de lado. Só que aí ele fala para utilizar a equação na forma integrada. E eu tenho aqui, ó, d, não está um delta. Eu preciso integrar para resolver isso aqui. E aí eu já vou mostrar para vocês, então, como é que é essa equação de Clapeyron integrada. Então, olha só, eu vou integrar ambos os lados. dP é igual a integral de ΔS sobre ΔV dt. Mais uma vez, professor, quais são os limites dessas integrais? Bom, eu estou falando de dP aqui no lado esquerdo. E ele falou que a pressão varia de P1 até P2. Então, eu vou colocar aqui P1, P2. Aqui do lado direito, eu estou integrando para resolver o dt. Então, tem que ser um limite que se refere à temperatura. E ele fala no exercício que a temperatura varia de T1 até T2. Então, esse vai ser o limite da integral, de T1 até T2. Bom, qual é o resultado desse lado esquerdo aqui? Integral de P1 até P2 de dP. ΔP. Tá bom? E qual que é o resultado dessa integral aqui, de T1 até T2 dt? ΔT. Ou seja, olha só, essa é a equação de Clapeyron integrada. Professor, essa equação aqui e essa equação aqui, elas são as mesmas? São. Só que essa aqui, a primeira, não está na forma integrada, enquanto que a segunda está. E aí, então, é só substituir os valores, tá bom? Para calcular o que nesse caso? O ΔS, que é o que ele está pedindo. Eu tenho o ΔP, de acordo com o exercício? Tenho, né? Ele me deu P1, me deu P2. A subtração aí me dá, então, o ΔP.
Eu tenho ΔV, professor? Tenho. Ele me deu V1, ele me deu V2. Eu faço aqui, então, ΔV. Professor, e o ΔT, temperatura, eu consigo calcular pelos dados do exercício? Também. Olha só, ele me deu T1 e ele me deu T2. Então, é só substituir tudo e calcular o quê? O ΔS, que é o que ele está pedindo. Se vocês substituírem tudo e calcularem, então, esse ΔS, vocês vão encontrar, então, que ele vai ser igual a 5,52 Joule por Kelvin mol. E aí eu deixo para vocês substituírem em casa e resolver direitinho com a calculadora, tá bom? Mas é só aplicar os valores diretamente nessa equação aqui, que é a equação integrada de Clapeyron, tá? Mas, professor, ele pede a entropia e a entalpia. Bom, eu sei lá da segunda lei da termodinâmica que ΔS. Aliás, eu vou puxar um pouquinho para cá, pessoal, porque eu acho que esse espaço vai ficar pequeno. Vou chegar aqui para o início da folha mesmo. Eu vi lá que eu posso escrever a equação de Clapeyron assim também, né? dp dt é igual a ΔH sobre T ΔV. Só que, mais uma vez, essa equação ela não está na forma de uma integral. Ela está na forma de uma diferencial. Eu vou só reescrever a equação. Então, dp é igual a ΔH sobre T ΔV vezes dt. Vou seguir o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente. Então, integral de dp é igual a integral de ΔH sobre T ΔV dt. Professor, mas quais são os limites da integral? Os mesmos. P1, P2. P1, P2. Se eu resolver essa integral aqui, então, eu vou chegar, então, que ΔP vai ser igual a ΔH sobre ΔV ln de T2 sobre T1. Porque aqui a gente está integrando, olha só, dt sobre t. Então, a integral de dx sobre x é ln de x2 sobre x1. Eu chego, então, nessa equação aqui. E aí, mais uma vez, é só substituir os valores. Eu tenho ΔP? Tenho. Eu tenho ΔV? Tenho. Eu tenho T2? Tenho. Eu tenho T1? Tenho. O que que eu calculo, então? ΔH. Se vocês substituírem os valores nessa equação integrada, e aí mais uma vez eu vou deixar para vocês fazerem, vocês vão chegar nesse valor aqui, ó, de 2,36 vezes 10 a terceira joule por mol. Ou, se preferirem, 2,36 kJ mol. Tá bom? Então, olha só, esse exercício aqui é interessante porque ele mostra a aplicação da equação de Clapeyron, tanto aqui na forma bruta, vamos dizer assim, onde eu estou riscando, quanto aqui na forma modificada, tá bom? E mostra também, né, como é que se faz para se obter as formas integradas dessas equações, tá bom?